E aí eu queria ver se isso tá começando a ficar nítido para vocês. O que é um tipo de jogo e o que é uma mecânica de jogo. Sim. Né? O tipo de jogo é, por exemplo, quando eu falo euro, né, que são os Eurogames, na Europa eles chamam até de Germany Games, né? Chamavam de jogos alemães. São esses jogos que tem pontuação de final de jogo, você tem elementos para dirimir mitigar a sorte, que é mudar o resultado do dado. Então os jogos eles são pensados sempre nesse marco. Então tema, não tô nem chamando de tema, né? Tipo. Tema é outra coisa, tipo de jogo e mecânica. A mecânica do jogo é o que você faz durante o jogo, quais são as ações e o que essas ações também desencadeiam. Eu tava agora jogando Convidados Indesejados, é um jogo de dedução muito legal, parece um detetive, é bem divertido. Eu gostei bastante de Wingspan, é um jogo de pássaros, você tem que observar eles. É bem divertido e a parte divertida também é ler as regras e entender como o jogo funciona e essas coisas. O Wingspan, por exemplo, gestão de recurso, tem interação no Wingspan? E toda ela é positiva, não é isso? Então, gestão de mão, engine building, gestão de recursos, não é isso? Tem um que a gente não viu ainda, que é o deck building, que é a construção de baralho. Você vai melhorando um baralho para poder fazer mais ações. Isso são mecânicas, certo? As mecânicas, elas são aquilo que o cara que vai criar o jogo, ele vai colocando para poder desencadear um jogo que faça sentido. Uma outra característica do euro. Via de regra, os jogos euros, eles têm pontuação, você precisa jogar com a preocupação da pontuação da partida, mas da pontuação do final da partida. Faz sentido isso? Os jogos têm tudo a ver com a educação física, com a formação dos nossos alunos aqui, com esse novo universo de possibilidades de trabalhar em grupo, de se desafiar, de novos aprendizados. Então aí conversando, a gente vendo o gosto e um caminho que a gente via de jogo como importante na formação dos alunos, a gente montou esse projeto aqui de investigação aqui no São Domingos. Né? Você tem que mergulhar naquela história daquele jogo, senão fica tudo muito frio, né? E isso acontece também muito nos jogos de quadra. Né? Fora os valores que a gente acredita que isso trabalha, né? A cooperação, a competição, o aprender a se frustrar, né? Então, os alunos têm a possibilidade de se ver potente em outro lugar, né? Então... tem, eu acho que também uma qualidade aí, né? Por exemplo, quando os jogos vêm, e eles vêm muito também... Eu tive essa descoberta ali na pandemia, né? E exatamente na pandemia a gente precisou criar estratégias de convívio, né, assim, porque o Sartre, o inferno são os outros, né, nesse sentido. Como é que eu convivia com as pessoas cotidianamente? A gente convive, mas a gente sai, voltando. Então, assim, como é que eu crio essas possibilidades de convívio e que não fique o tempo inteiro mediado pela tela? E aí eu acabei descobrindo esses jogos que tá muito no nosso imaginário, né? No Brasil a gente tem ali 3 jogos, o que acaba também criando uma resistência, porque do ponto de vista das mecânicas dos jogos, eles são jogos legais, mas, por exemplo, sei lá, com certeza, Wagner, você já ouviu falar em banco imobiliário, né? Só que são jogos que parecem sem graça e o são, às vezes, ainda que a gente respeite essa memória afetiva, porque ele não envolve decisão, né? Você rola um dado, anda uma trilha, e rola um dado, rola uma trilha, e aí você descobre que existem uma série de jogos, com uma série de mecânicas que você me ouviu falar, alocação de trabalhador, engine building, climb, uma gestão de mão, deck building, building bag, que é construir uma malinha para tirar coisas com mais poder. Então, assim, tem um universo infinito de jogos, assim, você pode explorá-los infinitamente. Então, acho que tem uma primeira ideia de falar assim, puxa, existe esse mundo, né? E esse mundo, ele traz uma qualidade de presença, que eu acho que é uma coisa que as escolas e a escola e os alunos precisam também, né? Ou seja, essa qualidade de presença de estar junto, de me relacionar com o outro, de competir com o outro, mas também de decifrar algo, né? Por exemplo, que é um pouco também o projeto, por exemplo. Obviamente que a gente vai e explica as regras, mas tem todo um desafio deles também, eles se enfrentarem com as regras, lerem o manual, descobrirem como é que aquilo funciona e aquilo se revela
né? E que teve alguém que pensou isso para dar certo, né? E aí, por exemplo, alguns elementos desses jogos que ele precisa ser balanceado. Morrendo de fome e de sede. Depois da escassez, cada jogador que recebeu a maior votação morre de fome ou sede, a menos que possa descartar uma carta de água ou comida. Aí eu vou fiscalizar vocês. Da equipe branca, Eu vou escolher. as primeiras pistas em voz alta. Essa equipe entrega para seu Mas colega. eu quero olhar. Esse você tá morto ou você tá doente? Eu tô doente. Tá doente, mas no final da rodada ela se Não, é cura. porque no final tem umas que tem fogo. É pra que aí você pega uma dessa e vira caso você morra. Eu achei que tinha umas que era tipo doente. Todas são mortas. Qualquer um que se salve dessa forma não pode ser votado em uma votação adicional para o mesmo recurso nessa rodada, mas pode ser selecionado para outro recurso. Por exemplo, se a Patrícia morre de sede, ela foi votada para ser eliminada, ela usa o recurso de água e ela se salva. Se for rolar mais uma votação para eliminar uma pessoa por falta de recurso de água, ela não participa. Agora, se rolar uma votação por falta de recurso de fome, ela pode participar e pode ser eliminada nessa. Os jogos por eles mesmos, ele se justifica por si só, ele se sustenta, né? E aí, por exemplo, a gente trouxe esse design de jogos, né? Para poder falar para eles como é que também é esse mundo por trás, ou seja, há um trabalho por trás de gente pensando para que isso funcione, né? E para que você entenda a regra. Claro, atravessa a educação física muito, a história muito, mas atravessa uma série de outros conhecimentos, a matemática, né? Obviamente, mas a biologia, por exemplo, esse jogo Convidados Indesejados, né, tem um design de jogos que é doutor em matemática, que ele fala que o jogo de tabuleiro é a matemática com fantasia. Porque, na verdade, isso aqui é análise combinatória. Eles estão fazendo nada mais do que análise combinatória. Então, ou seja, ele coloca uma fantasia num pensamento matemático e, por outro lado, você faz uma outra coisa também. Você cria possibilidades de interação de gente que talvez nem fosse conversar. E que pode primeiro sentar no tabuleiro, jogar o tabuleiro e a partir daí abrir diálogos, conversas, mundos possíveis. Eu ia colocar esse ponto, Rui, que a gente falou também trazer, nesse mundo tão digital, a gente também está trazendo algo mais analógico, é o sentar na mesa ali em comunhão, né, juntos, é se debruçar numa regra, numa dificuldade de ter que planejar junto, é jogar errado e hoje eles já têm essa capacidade de perceber, não está funcionando esse jogo, se não está funcionando, talvez... E eles já estão com essa experiência, vamos dizer assim, porque já tem agora esse grupo já tem um repertório que permite eles, ao olhar um jogo, entender que não é aleatório as coisas, né? Que tem uma complexidade, que tem um sentido. Porque já está nessa fase que é o que o Luiz falou, assim, eles já estão numa fase... Eu acho que a Suzy na nossa formação falou uma coisa muito boa, né? Da ideia da necessidade e do desejo. Em que momento a gente, como professor, tem que conseguir se fazer ausente também, né? É óbvio que... porque isso faz parte da investigação. A gente não pode esquecer que, assim, o jogo, ele é incrível. Mas essa é uma preocupação que a gente tem que ter. É óbvio que ele é incrível. Mas por que ele está na escola? Né? E isso é uma pergunta que eu tenho para tudo. Para os quadrinhos, para... Por que ele vem para a escola, né? Por que a gente está escolhendo parar um tempo, o investimento da escola? O que a gente ganha do ponto de vista pedagógico, né? Por exemplo, o esporte, aí eu acho que é uma diferenciação mais... você coloca ele em movimento, né? Você colocar isso... Então, assim, por que o tabuleiro vem? Ele não pode vir só, e essa é uma preocupação que eu tenho o tempo inteiro, né? Ele não pode vir apenas como entretenimento, né? Óbvio que tem uma parte do lúdico, da diversão, do estar junto, mas ele tem que ter um elemento formativo, né? Ele tem que ter um elemento formativo. E aí tem um elemento, Vagnão, que eu acho que o Luiz fala que eu acho que é formativo, que é uma coisa que me faz adorar o jogo de tabuleiro também. Primeiro é isso, né? A gente tem que gostar. Só que é conseguir entender algo. Sabe? É mostrar que, assim, aquilo que no momento se parece indecifrável, é decifrável, sacou? E aí, isso inclusive faz com que esse cara consiga saber que ele pode decifrar o mundo, né? Porque isso não está só no jogo de tabuleiro. Pô, você vai sentar para ler um texto do Kant, que nem o Kant entendeu Kant, tem uma coisa ali e não é essa bobagem neoliberal de, vamos gamificar. Não estamos gamificando nada aqui. Ninguém está fazendo coisa para disputar e chegar em primeiro lugar.
né? Isso esse pra mim é um lado que eu discordo quando o jogo vem pra escola. Vamos gamificar a aula de história. A aula de história não tá gamificada não, isso é aula de história, né? O jogo ele vem pra isso, para decifrar esse mundo, as regras, como ele funciona, e a partir dali eu consigo andar neste mundo. Não é um pouco assim como a gente vive também, né? O Huizinga fala isso, né? O jogo, ele não é ele vai dizer que a sociedade, o jogo nos forma culturalmente, né? O jogo nos forma na vida. Não, mais uma vez, repito, não nessa lógica neoliberal de vamos gamificar tudo porque a vida é um game, né? Não, mas porque a vida é um grande mistério. Por exemplo, o que tem mais experiência, por exemplo, tem uma coisa ética no jogo. Por exemplo, eu tenho jogos de tabuleiro que se eu sentar na mesa para jogar, e tem alguns daqui, que tem mais experiência, e se sentar eles vão atropelar. Só que, puxa, eu preciso do outro para jogar comigo. Se eu sentar e a primeira experiência que eu fornecer na mesa para ele eu só ganhei e pronto, entendeu? Eu perco a pessoa para continuar convivendo comigo. Então, é isso que o Huizinga fala, que eu gosto tanto do jogo, como também o jogo ensina a viver, de certa maneira, nesse aspecto. Eu acho que bastante isso. E a galera mais experiente, então, tem também uma responsabilidade ética de acolher aqueles que estão chegando, de ensinar, né? E o jogo também revela de si, né, Vagnão? Quem sou eu? Eu sou o que sento para competir, eu sou o que sento para ensinar, eu sou o que quero eu quero decifrar o jogo. Então tudo isso vai também permitindo que a gente conheça eles se conheçam, eles conheçam os outros, até lados que a gente às vezes não quer ver da gente mesmo, deles. Acho que é por aí que o projeto vem para a escola.